Olá, boa noite. 9 horas em ponto, porque aqui nós somos pontuais. Quem for entrando vai me dando um oi, vai me dizendo se tá dando para ouvir bem, se tá tudo certo aí com o nosso audiovisual. O tema da live de hoje, então, é uma pergunta comum e recorrente dos médicos para os seus auxiliares aí de marketing, que é por que o meu nome não aparece em primeiro lugar no Google. E parece uma pergunta simples, mas a explicação não é tão simples assim. Tem várias estratégias, várias coisas aí que a gente precisa saber para poder se posicionar de uma forma legal no Google, né? E hoje em dia a maior parte dos pacientes, principalmente os pacientes jovens, procuram os seus médicos através de indicação, mas procuram no Google. Então, um assunto bem relevante. Quem vai estar comigo é a Débora Berrar Ribeiro. A Débora, gente, deixa eu até aceitar aqui para ela poder aparecer para vocês. A Débora só tem 21 anos de estrada aí, atuando então como especialista em marketing digital. Ela é sócia da Priori Hello, Comunicação. Olá! tudo Tudo bom? certo, Débora? Como você está? Tudo bem também. Que bom que você está aqui comigo hoje. Obrigada Obrigada, pelo né? convite. Obrigada por ter aceito aí, correria do dia a dia, arranjar um tempinho para Nem nós. fale. Para falar então dessa pergunta que eu acho que os clientes médicos sempre fazem, né, Debbie? Por Sim. que que eu não apareço em primeiro lugar, meu Deus? A pergunta é simples, mas a resposta é um pouco complexa. Não é bem assim, né? Em primeiro lugar, assim, estar no Google, né? O Google tem vários serviços, né? Então, tem o serviço de pesquisa, tem o YouTube, que é do Google também, tem o Google Maps, o Google My Business, né? Então, vamos resumir a nossa conversa para a rede de pesquisa. Tá bom? A Tá. rede de pesquisa é aquela que a pessoa digita uma palavra-chave e aí ela vê os resultados ali. Tá? Uhum. De repente, Debbie, acho que podia começar explicando então como é que funciona esse mecanismo de busca Isso, do Google, né? exatamente. Como que ele seleciona, né? Quem que vai para o Uhum. primeiro? Como que funciona Tá. esse fluxograma Então, interno deles? isso. O Google, ele é um mecanismo que funciona através de algoritmo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra, algoritmo do Google. E ele tem vários robôs que vasculham a internet, né? Então eles saem vasculhando, olhando os sites e eles encontram as coisas e indexam, né? Para quando você digitar lá a palavra-chave, você encontra aquela página. Só que, obviamente, a internet é cheia de páginas de sites, etc. Então, o Google precisa ter um parâmetro, né? O que vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí que entra o problema, entre aspas, né? Pode ser a solução para muitos. Tem vários quesitos que o Google analisa nos sites para decidir quem vai ficar em primeiro lugar, tá? Então, é como se fosse um médico lá, então, né, trazendo para o público aqui, com uma pranchetinha, e ele vai analisar o site. É responsivo, dá para acessar pelo celular, check. Tem um título que explica o que o site realmente é, o conteúdo que está dentro do site condiz com o título, né? Então são vários itens, tem imagens, o conteúdo é original, não é copiado, né? Então são vários quesitos que vão dando notinhas que o Google chama de page rank. Então é um rank do Google, né? E esse rank é o que vai decidir quem vai ficar em primeiro lugar. Só que isso não é. Essas coisas que eu citei são apenas algumas, porque é uma lista enorme de centenas de coisas que o Google analisa. E além de tudo isso, ele vai analisar quem pesquisou, né? Se a doutora Andréa pesquisa uma coisa, é diferente do que a Débora pesquisando. A localização da pessoa, os hábitos de consumo dessa pessoa. Então, por isso que eu falei que a resposta é um pouco complexa. As respostas que o Google vai trazer nem sempre são as mesmas. Você pode pesquisar a mesma coisa em diferentes computadores, diferentes pessoas, diferentes locais, e as respostas vão ser diferentes, né? Os sites que vão aparecer listados, né? Sim, ele tem Então,
um jeito de apresentar também diferente, né? Já aconteceu comigo de eu pesquisar, para mim apareceu de uma forma e para a empresa que faz Isso, marketing da clínica de outra. exato. Às vezes aparece links para as páginas internas do site, às vezes aparece endereço, às vezes isso quem decide é o mecanismo do Google. Porque qual é o objetivo do Google, né? É que apresente para você o melhor resultado possível, né? Porque ele quer proporcionar uma boa experiência para o usuário. Saúde. Desculpa, tô espirrando aqui, mas é rinite, eu juro. Olha o corona. É. Então, o Google, onde é que eu estava na conversa? Eu tava falando que ele tende a Dependendo mostrar da. a melhor experiência para todo mundo continuar procurando no Google, né? Senão as pessoas vão mudar de site de busca, né? Isso, e ele apresenta um resultado diferente, né? Às vezes ele coloca Uhum. links para páginas internas. Então, Às por vezes ele... exemplo, assim, Deb, a qualidade importa, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, precisa ter um site, porque daí vai Um aparecer no site Google. qualquer, né? Mas Não, daí faz um site qualquer e aí acaba que não tem relevância dentro do Google, né? exatamente. Então, é a primeira Entendi. coisa que você tem que pensar, se você quer aparecer no Google, é ter um site, né? E esse site tem Aham. que ser bem feito, tem que ser feito por pessoas que entendem de SEO, né? Que é a técnica que se usa para posicionar bem no Google. Uhum. O Google ele está analisando cada vez mais coisas. As pessoas que trabalham com esse mecanismo de posicionamento no Google, esse sistema, elas Uhum. ficam loucas, porque o Google vira e mexe e muda as regras, né? Porque Uhum. ele se aprimora para que o resultado seja sempre satisfatório para o usuário, né? Sim. Por exemplo, assim, Deb, a questão de palavras-chave, né? Tem como Uhum, usar isso a nosso favor, se a gente sabe como tem. que por exemplo, o médico, né? A pessoa que busca um médico, normalmente ela procura, tipo, sei lá, o nome do médico, ou ela procura a especialidade e a cidade, Especialidade, né? Sei lá, cidades. dermatologista Curitiba. E aí tende a aparecer um número X lá de profissionais. Como que a gente usa isso a nosso favor, assim? Tá. Então, que nem eu falei, tem a lista de coisas que o Google classifica, né? Uma delas é a qualidade de conteúdo do site, né? A outra também é quantos outros sites linkam para o seu, né? Então, por exemplo, se você quer se posicionar bem numa palavra-chave, por exemplo, no seu caso, psiquiatra Itajaí, né? Você precisa criar conteúdos dentro do seu site que sejam de qualidade, originais. O que quer dizer de qualidade, gente? Que o texto tem que estar bem escrito. Até erro de português o Google analisa. Então, tem que ser Uhum. escrito por um profissional de redação, de preferência. Se não for, alguém que escreva bem, né? Uhum. E tem que ser um conteúdo original, como eu falei, não pode ser cópia. Tem que ser bem escrito. Tem que ter imagens ilustrativas. O título tem que ser bacana. O link lá em cima não pode ser um link maluco, com data, com coisa errada. Tem que ser um link limpinho, né? Que tem a ver também com a palavra-chave. Então, são diversas técnicas que a gente usa para se posicionar no Google, né? E daí é feito um trabalho, um monitoramento de palavras-chave, né? Para eu ver assim, nossa, no último mês, a doutora Andréa ficou em que lugar, em média, né? A gente sempre faz uma média, no Google nessas tais palavras-chave, Uhum. tá? Entendi. Tem um mecanismo bem interessante que dá para vocês usarem para melhorar o posicionamento de vocês, que não vai custar nada, de graça. Opa, adoramos. Dicas gratuitas. Olha que beleza para quem está ao vivo nesse momento. Sim, uma Ah, das dicas é se cadastrar no Google Meu Negócio, tá? Daí lá no Google Meu Negócio, você coloca o seu nome de médico e a sua especialidade e a sua cidade no título, tudo no título. Não coloca só teu nome ou só nome da clínica. Coloca. Ele não tem limite de caracteres no Google Meu Negócio, então você pode colocar um monte de coisas e coloca aí palavras-chave que são boas para vocês. você Não falou o tem. nome, a especialidade e a cidade, seria E a interessante. cidade. Nome, Entendi. especialidade e cidade. Isso Uhum, já vai te ajudar a posicionar lá na busca, no uhum, Google Maps. Quando a pessoa digitar no celular ali no mapa, psiquiatra Itajaí, vai achar a uhum. doutora André, E é tá? difícil para fazer esse cadastro, Deb, do Google Meu Negócio? Como Não, que a pessoa basta faz? você ter um e-mail do Gmail, Uhum, ir lá no Google Meu Negócio, digita no próprio Google, Google Meu Negócio, e aí você entra lá
vê se a tua clínica ou você já não está cadastrado. Porque às vezes alguém cadastrou, ou o próprio Google às vezes cadastra. Se não tiver cadastrado, você cadastra. Se tiver cadastrado, você pede a propriedade para você. Tá? É bem tranquilo, bem simples. Qualquer Esse coisa é pode aquele fazer. cadastro que daí, para confirmar, o Google manda uma carta? É esse? Isso, agora ele está facilitando um pouco. Ele liga se você quiser, ele tem as opções de ligar, de falar por videoconferência ou mandar carta. Eu achei a da carta ótima, né? Que é um negócio mega É muito tecnológico. Daí, primitivo. como que eu sei que funcionou? Ah, espera uma carta do Google. Eu, como assim? O Google vai me mandar uma carta? Vai. Mas eu já É fiz esse porque... cadastro também por orientação da Deb, maravilhosa, né? Bem lá no começo da clínica. E realmente funciona, né? A gente faz o cadastro, a gente recebe a cartinha, confirma aquilo ali, e aí passa a aparecer, né? Quando a pessoa pesquisa você, aparece já aquela fotinho da tua clínica com endereço, né? Isso. Outra dica boa é, se você não conseguir fazer isso, você pode pedir para quem fez o teu site, é fazer a mesma coisa no nome do seu site, no título do site. Então, em vez do título do seu site ser doutora Andréa, vai ser doutora Andréa, psiquiatra Itajaí, no título do site. Isso também vai ajudar. E também é legal colocar uma descrição nesse site. A pessoa que fez o site para vocês, ela vai saber fazer isso porque é bem simples, tá? Então, é uma coisa que já vai ajudar também. Mas o que mais ajuda a gente a se posicionar melhor no Google é criar conteúdo relevante de forma constante, tá? Então, tem uma frequência, nem que seja uma vez por mês, porque o Google ele sabe os sites que são mais atualizados e ele verifica esses sites com mais frequência. Tá? A dica que eu dou também para os colegas que estão querendo começar isso é de tentar. Não, a gente normalmente médico é assim, né? Ou a gente não faz, ou a gente quer fazer, já começar enorme, né? Então eu vejo muitos colegas que ficam assim, eu vou tirar um fim de semana e vou só criar conteúdo. Aí nunca dá, né? Então, assim, comecem usando um horáriozinho, fica meia horinha a mais, ou chega, né? Aquele horário que você chegou 20 minutinhos antes, que o paciente está atrasado, cria posta. Aí, quando você teve uma outra falta no consultório, ou algum atraso, ou você pode ficar uma meia horinha a mais, cria mais um e posta. Porque senão a gente vai deixando para o momento que a gente vai ter tempo para se dedicar à carreira, ao site, ao sei lá o quê. E aí esse tempo nunca chega, né? E assim a gente consegue começar a ter alguma constância, porque também não adianta nada, né, Deb? Pelo menos pelo que eu vejo desse algoritmo, joga um monte de conteúdo, depois fica 30 dias sem jogar nada. Ele consegue perceber que você não é alguém regular ali, né? Sim, sim. E é legal também que esse conteúdo seja voltado para o público-alvo do seu serviço. Então, não faça conteúdo para outros médicos lerem. Faça conteúdos para os pacientes. Então, pensa nas coisas que os pacientes mais perguntam, né? E faz texto sobre isso, né? Vocês lidam com isso no dia a dia, vocês sabem quais são as dúvidas mais frequentes, sabem responder isso de uma forma que os pacientes entendam, né? Não tão técnico. E vai postando. Isso eu acho que é uma dica bem importante, Deb, porque eu também vejo, às vezes, alguns colegas fazendo umas coisas muito técnico-científicas, né? Então, tipo assim, deixa eu pensar assim, dentre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, saiba qual é o melhor. E isso não diz nada para o paciente nem sabe que você está falando de antidepressivo, né? Então, a tendência é colocar um título que seja uma pergunta que o teu paciente normalmente faz. Então, assim, o que fazer quando estou tendo uma crise de pânico, né? Como ajudar alguém que está em depressão? São duas perguntas, por exemplo, frequentes na minha especialidade, né? E que quando eu posto algum conteúdo com esse título, com esse tema, eu sei que vai ter mais engajamento, as pessoas vão querer ver mais, né? Os pacientes vão entender do que se trata. Eu comentei sobre isso porque, dentre pessoas que eu já atendi, eu vi que é um erro comum, né? Porque quando a gente fala em escrever um artigo para um médico, a primeira coisa que vem na cabeça é artigo científico, né? E já vi muito site de clínica, de médico que tinha lá uma lista de artigos científicos que o médico escreveu. Muito bacana para outros médicos lerem. Mas se o teu objetivo é se posicionar no Google para que os teus pacientes te achem mais fácil, não vai resolver colocar os artigos que você escreveu, né? Então, precisa ser um conteúdo de interesse do público-alvo.
Uhum. tá? E eu Isso é acho até bem que para tudo, né? A gente tem que fazer essa tradução assim de sim, vocabulário. Então, para as redes mesmo que, sociais. claro que esse conhecimento técnico-científico é ótimo, né? Mas eu acho assim, Uhum, até na hora de mostrar para o teu paciente que você sabe, que você tem essa expertise, digamos assim, você precisa sim. traduzir no que essa expertise vai ajudar o teu paciente, né? Por exemplo, se Exato. você apresentou um trabalho sobre os receptores da dopamina no cérebro no Congresso Uhum, Brasileiro. Você pode, ao exato. invés de falar, botar o artigo, contar Uhum. para o seu público, né? Apresentei um Exatamente. artigo que fala sobre tal coisa. Isso Traduz isso, né? significa que alguns remédios vão funcionar mais para você, outros menos. É uma maneira de Exatamente. tornar acessível para o paciente no que aquela expertise sua resolve o problema dele, né? Exato. E assim, é como vocês já falaram em outras lives, a perfil hoje do usuário e dos pacientes é pesquisar as coisas no Google antes. Então, quanto mais conteúdo que não seja de achismo, de resposta do Yahoo, que seja conteúdo realmente produzido por médicos, melhor. Né? Porque as pessoas procuram no Google e aí você se torna uma referência naquilo, né? Isso é bem legal e importante. Sim, e outra coisa, já tive vários pacientes que vieram porque consumiram conteúdo meu da internet primeiro, né? E outra coisa Uhum. também que eu acho hoje em dia é que quando o médico ele não está presente na internet, ele causa, principalmente nos mais jovens, uma pulga atrás da orelha. Porque Tipo, assim, que como todo mundo estranho. tipo, como todo mundo está na internet, é estranho Uhum. quando a pessoa não tá. E aí as pessoas ficam se É, perguntando, nossa, por que será que ele não tem nenhuma rede social? Será que ele não gosta de falar com os pacientes? Será que ele não gosta de pessoas? Às vezes as pessoas fazem um monte de fantasias, claro, não quer dizer, não é exatamente isso, não. mas elas criam já essa expectativa negativa, né? E o oposto é Sim. verdadeiro. Então, quando elas já consumiram algum conteúdo do médico na internet, elas também tendem a achar assim: eu já vi que ela explica direito, que ela é tranquila, né? Ou que ele é bem Isso. sério, ou que ela é engraçada. Enfim, eles já conseguem entender o perfil do médico e simpatizar com isso, né? Acaba já criando um Uhum. relacionamento, né? Exatamente. Já cria um relacionamento antes da pessoa chegar no consultório, né? Isso é muito Uhum. legal. Eu sei que você faz isso super bem. Cria Me conteúdo para o esforço, me YouTube, esforço. para as redes sociais. Cria Uhum. até uns fãs, né? Tipo, eu imagino que deve ter gente que chega no teu consultório já sentindo que te conhece, né? Então, acho que Porque já acaba viu tanto. aproximando, né? Aproxima o Uhum. paciente do médico. Então, assim, Deb, você já deu a dica do Google Meu Negócio, de ajustar o Isso. nome do site também, criar Isso. conteúdo com constância. E que mais? Isso. Para melhorar aquela coisa do SEO que você falou ali do Uhum. Google, o que mais a gente pode Tá. fazer? Queremos Tem mais. uma outra ferramenta do Google que chama Google Search Console, tá? O que essa ferramenta faz? Primeiro que ela te dá muitas informações, né? Então você conecta o teu site nessa ferramenta, se você não sabe como fazer, você pede para a pessoa que fez seu site, liga lá, manda e-mail, viu? Eu vi uma moça na internet falando do Google Search Console, instala lá no meu site. Uhum. Instala, porque assim, ele ajuda o Google a ver seu site melhor. Ele te dá muitas informações relevantes, importantes, para você saber quais são as palavras-chave que mais estão atraindo pessoas para o seu site. Ele te dá um panorama muito legal de como você está no Google. Mas a parte mais importante é que ele te ajuda a sincronizar os dados do teu site com o Google. Tá? Isso é Uhum. uma coisa um pouco mais avançada, que normalmente as pessoas não sabem, mas quem Uhum. trabalha com SEO, com conteúdo para internet, tá ligado disso aí. É bem. Tá. Não é uma coisa difícil para quem trabalha com site, tá? Então, Uhum. pode pedir para a pessoa que fez seu site lá colocar. E deixa eu perguntar assim, ó, Débora, a questão de ter um blog dentro do site faz Uhum. diferença? Porque eu vejo que algumas pessoas têm, outras não têm. Isso melhora a parte realmente do ranqueamento do Sim. Google ou não? Sim, é que a ideia do blog, né? Porque daí às vezes as pessoas estranham. Já aconteceu bastante gente que eu atendi, a pessoa estranha o nome, tipo blog. Blog Uhum. lembra um pouco assim aqueles Fotoblog, diários que a galera fazia antigamente. fotolog. Ah, hoje eu tomei café da manhã, não sei o quê. Né? Uhum. Então, assim, coloca o nome que você quiser, notícias, artigos, blog. Sim. Artigos na área médica vai remeter a científicos, né? Então, Uhum. coloca o nome que você quiser. O importante
é que seja um lugar onde você poste com frequência conteúdos, né? Isso ajuda sim o posicionamento, é o que mais ajuda, contanto que o conteúdo seja bem feitinho e tem as palavras-chave, tem que ter no título a palavra-chave. Você tem que começar o texto já com a palavra-chave. Então, assim, eu quero me posicionar em depressão, por exemplo. A palavra-chave é depressão. Começa já o título do artigo com depressão, começa o texto com depressão, faz subtítulos, tá? Não faz um textão corrido, assim. Faz subtítulos, faz itens, coloca imagem. Na Que imagem fica mais agradável de ler, né? Fica mais com cara de revista e não de textão, assim, né? Sim, e o pessoal, o Google começa a... Tudo que você coloca ali, por exemplo, você coloca um subtítulo com a palavra-chave, ganha mais um pontinho lá no Google. Então, tudo vai melhorando o posicionamento. Alguém fez uma pergunta. Aqui tem uma xará minha aqui, doutora Andréia Mariotto. Vídeo no blog, conta para ajudar no posicionamento? Amando a live, parabéns, obrigada. Obrigada a você, Andréia. Estamos aí com a Débora, vou passar para a especialista te responder. Sim. O vídeo é bem importante que você faça uma descrição por escrito do vídeo. Isso é um erro bem comum. Ajuda sim, porque o vídeo é um conteúdo que cada vez mais tem aderência, as pessoas estão um pouco preguiçosas para ler, né? Mas se você não põe nada escrito, o Google não vai indexar, né? Então, normalmente, o pessoal que costuma colocar vídeo nos posts de blog faz uma descrição do que está sendo falado no vídeo, tá? E a questão de título, né? O título, também título do vídeo. E uma outra coisa que eu acho que também eu já vi, assim, que eu acho que hoje em dia é uma realidade, é que, se possível, colocar legenda, né? Porque tem muita gente que na hora não vai ouvir com áudio porque tá no trabalho, ou tá em algum outro lugar e acaba vendo com legenda, né? Isso, se possível, sim. Esse trabalho que a gente faz de SEO para site, dá para fazer no YouTube também. Então, quando você for postar um vídeo no YouTube, não coloca só uma palavrinha no título, né? Ansiolíticos, né? Tem que trazer para o mundo. Você faz um título bem explicando do que se trata o vídeo e coloca na descrição do vídeo alguma coisa sobre o que você está tratando, né? E aí, se você for colocar no blog, não esquece a descrição. E o título, isso são as coisas que mais contam para o Google, né? O título do site... Pode falar, desculpa. Não, o título do site, o conteúdo, se tem imagens, se tem subtítulos, é o básico, na verdade, é o básico bem feitinho. Até anotei aqui, ó, Andréia, para a gente fazer uma outra live sobre os títulos, né? Como criar títulos atrativos, como fazer ter mais engajamento com o título, as hashtags, essas coisas. Eu anotei aqui para a gente fazer, porque vai dar um outro assunto comprido, né, Débora? Eu queria te perguntar hoje, já que o assunto é mais o Google, se a gente pode pagar, né? Como é que faz? Eu posso pagar para ficar em primeiro? Quanto que se paga para o Google? É uma dúvida que os médicos têm frequentemente, assim. Sim. Você pode pagar para ficar em primeiro lugar através do Google Ads, que é o sistema de anúncio do Google, tá? Eles fizeram de um jeito que quase que não dá nem para ver que aquilo ali é um anúncio, mas antigamente era bem destacado. Eles foram, tipo, ficando minimalistas. Agora está escrito pequenininho na frente, anúncio. Então, é bom para quem anuncia, né? Porque ele está bem misturadinho. Então, você precisa, daí nesse caso é um pouco mais difícil fazer sozinho, mas se você quiser pode tentar. O próprio Google ajuda. Você precisa se cadastrar no Google ADS. E lá você cria um anúncio da forma como você quer aparecer lá em primeiro lugar. Só que o valor do clique, você só paga quando alguém clica. Mas esse valor do clique, ele varia muito de uma palavra-chave para outra. Tem cliques que custam centavos. E tem cliques que custam 80, 100 reais. Deixa eu fazer uma pausa, então, Deb, só para explicar para as pessoas, porque isso eu demorei para entender. É um leilão, né? É um leilão. Então, assim... É o canal do boi, né? Tem um cara na internet que ele é bem... No começo... Fala, é o canal do boi. Quem dá mais, quem dá mais. No começo eu lia e eu não entendia. Como assim um leilão, né? Então, assim, dependendo, gente, da sua especialidade...
tem mais colegas querendo ficar em primeiro lugar ou não, né? Então, quanto mais concorrência, mais a tendência é que seja cara essa palavra-chave, né? Então, eu vejo porque todo mundo quer ficar lá em cima, né? Uhum. E eu vejo E que nem aí, assim, o ali na sistema clínica que pode tem falar. várias especialidades, quando a gente vai cotar as diferentes especialidades, um médico tem que pagar bastante para ficar mais ou menos, e às vezes o outro paga menos e fica melhor posicionado. Então depende desse Isso. leilão da concorrência entre as pessoas interessadas nas mesmas palavras-chave, né? É isso. Isso mesmo. Isso Entendi. mesmo. Tá, tô sabendo, tá manjando. O que acontece é que tem um sistema que você pode ativar o Google para dizer para ele assim, eu quero ficar sempre em primeiro lugar. Só que todo mundo quer ficar em primeiro lugar. E para você ficar em primeiro lugar, você tem que pagar mais que os outros. Então, o sistema do Google vai aumentando o lance, só que de todo mundo, né? E isso vai ficando estratosférico. Uma coisa que eu achei muito engraçado uma vez que eu vi um artigo falando assim, a palavra-chave mais cara do Brasil é encanador. Não, desculpa, é desentupidor de vaso. Ah, eu vi isso uma vez. Essa é Acho a que foi tu que me falou. palavra-chave mais cara. Eu te falei, né? É caríssimo, é coisa de R$ 80 em São Paulo. Então, e tem isso também, né? Tem que tomar Aí cuidado esse quando for R$ 80 é por mês, por dia, por clique, como que é? por clique, por clique. Então, se a pessoa der 10 cliques lá no seu anúncio, vai ser 800. Como acabar com a concorrência? Clica um monte no anúncio do seu concorrente. Não funciona. Sabe por quê? Não dá? O sistema do Google detecta. Ele sabe que a gente tá de bandidagem. Ele Ele sabe tudo, sabe. né? O Google é o olho que tudo vê. Não dá para Exatamente. tentar Então, enrolar, né? uma vez um cliente meu falou assim: ai, mas esse monte de cliques, como é que eu vou saber se não é do meu concorrente? Eu falei: olha, a não ser que o seu concorrente ficou mudando de computador, de lugar, porque até pelo IP ele Sim. vê, né? Não, aí tem que ser. É um psicopata muito, 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 muito empenhado. muito empenhado. Então, realmente não tem como sacanear o concorrente. O Everson enviou dúvida aqui sobre as hashtags, Deb, se elas devem ser usadas, como que funciona. As hashtags a gente usa mais redes sociais e YouTube, né? Em site não tem necessidade de usar hashtag, porque qualquer palavra-chave vai ser ranqueada. Então, qualquer palavra no meio do texto vai ser ranqueada, né? Entendi. Até, por exemplo, lá no site da minha agência, tem palavras, os nomes dos clientes são muito ranqueados no Google, assim. Então, a gente vai lá ver, a gente usou o nome de um cliente no meio de um texto e vão lá e ranqueia. Então, não tem necessidade de usar palavras, hashtags nos sites, tá? Beleza. A Mas Erika ficou triste aqui que ela não tá podendo acabar com a concorrência. Ela já tava com um plano maligno. A Ali Não, tá dando um oi. não. Oi, Ali. Mandem as Oi, dúvidas de Ali. vocês, gente. Vamos aproveitar a Débora. Ela já deu várias dicas gratuitas. Eu tô querendo espremer ela ao máximo hoje aqui. O que mais que vocês têm de dúvida com relação a Google? O Enviem pra gente. melhor jeito de se posicionar bem no Google é o conteúdo mesmo. Você pode se posicionar através das palavras-chave, porém isso tem um custo alto, né? Às vezes, dependendo do segmento, fica impraticável. Tem técnica para escolher as palavras-chave, talvez ela queira saber as palavras-chave. Isso. Tem técnica sim, Erika. O que acontece? Tem um termo no marketing que a gente chama de cauda longa, tá? O que isso quer dizer? Existem algumas palavras-chave que elas são as mais procuradas. Só que existem, e essas ficam lá no topo, né? E aí é como se fosse um gráfico e daí tem uma cauda longa, por isso que chama assim, que são as palavras-chave que tem pouca busca e pouca concorrência. Então, por isso que eu falo, tem que saber fazer de forma que você não use palavras-chave muito genéricas. Vamos usar como exemplo a doutora Andréa. Em vez de colocar só psiquiatra, ela coloca psiquiatra, Itajaí, depressão. Isso é cauda longa. Quanto mais palavras você coloca na palavra-chave, menos concorrência naquilo. Porque a chance de alguém usar a mesma palavra-chave cai muito, né? Então, a dica que eu dou é essa. Usar palavras-chave mais específicas, compor a palavra-chave com várias palavras e não só uma, né?
Porque as pessoas sempre querem estar bem posicionadas naquela que todo mundo usa. Mas nem sempre aquela que todo mundo usa vai ser a melhor para você, né? Às vezes, se você ficar bem colocado numa palavra-chave mais complexa, é melhor do que ficar mal colocado numa concorrida, né? Tem mais uma A pergunta. a Andréia tá perguntando aqui, Débora, poderia dar alguma dica de como montar títulos atrativos? Ó, plantei a semente na Andréia. Então, os títulos, na verdade, eles podem ser atrativos. O pessoal gosta muito de perguntas, por exemplo. Como fazer tal coisa? Isso é uma dica bem legal, viu? O Google ele está privilegiando pessoas, artigos que respondem perguntas, porque as pessoas pesquisam muito dessa forma. Então, para você fazer um título que vai ficar bem posicionado no Google, você tem que pensar como é que a pessoa vai pesquisar aquilo. Por exemplo, como anunciar meu site no Instagram? É uma coisa que as pessoas pesquisariam. Então, eu posso fazer um conteúdo do blog respondendo essa pergunta, né? Outra coisa que as pessoas gostam muito é dicas, 7 dicas para tal coisa, 5 dicas para não sei o quê. Isso o pessoal costuma clicar bastante. Tem que ser coisas práticas. Isso, assim, eu me As lembrei. métricas. Ah, legal, Cris. Andréia, uma outra dica, assim, que eu acho que talvez te ajude é assim, as pessoas querem resolver os seus problemas de graça na internet. Essa é a realidade, né? As pessoas, Sim. primeiro, elas começam a me seguir para não ter que ir no psiquiatra. Elas querem que eu responda qual o problema delas ali no conteúdo que eu gero, e elas não precisariam pagar uma consulta. Essa é a ideia, né, inicial. Então, sempre que a gente puder resolver a dor do nosso paciente com conteúdo, ele vai se sentir agradecido e ele vai querer seguir mais a gente. E como ele fica com esse sentimento de gratidão, ele vai acabar consultando de qualquer forma. Então, assim, realmente criar conteúdos que resolvam, ajudem o teu paciente de alguma forma. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você é cardiologista. Você pode colocar, assim, dicas para controlar a sua pressão arterial. Cuidado com esse medicamento. São coisas 7 que... formas de baixar a sua Isso. pressão. Essa questão dos números eu acho que funciona bem, porque as pessoas têm preguiça, né? Elas não querem ler, tipo, 1000 coisas, 1000 páginas. E elas já assim, sabem de antemão que são só 7. Isso, quando elas leem assim, 3 dicas, 3 segredos para diminuir de peso. Elas pensam, nossa, é só 3, deixa eu entrar aqui para ver qual o segredo, né? Então, essas dicas de título eu acho que funciona bastante. Quando a gente faz um título, não é só o título, né? O não pode prometer no título e não cumprir no conteúdo. Aí no conteúdo tem que entregar mesmo. Mas títulos que respondem e aliviam as dores dos seus pacientes, assim. Acho que isso é uma dica boa. Olá, Juliano, Mara. Galera, estão gostando da Débora aqui? Digam aqui embaixo que eu quero que ela volte para falar de vários assuntos. Ela está fugindo de mim. E né? coloquem também as dúvidas aí que vocês têm, gente. Eu perguntei as minhas já. Deixa eu ver o que mais que eu... o que eu ia te perguntar assim, ó, Débora. Por exemplo, né? Você falou que tem as palavras-chave e a gente vai pagar por palavra-chave, né? Então, sei lá, psiquiatra Itajaí, eu quero pagar por essas palavras-chave. Você falou que vai pagar por clique, né? Mas e se eu quiser botar um valor? Tipo assim, eu não tenho muito dinheiro esse mês, Débora, eu tenho R$300. Eu consigo patrocinar essas palavras, diminuindo, tipo, por dia? Ou se eu botar R$300, ele vai patrocinar só 2, 3 dias, dependendo do valor da palavra? Como que funciona? Então, tem 2 formas de você limitar o Google para ele não gastar muito. Você pode limitar o valor que você quer gastar por dia. Então, no teu exemplo, você tinha R$300. Você fala para o Google, eu só quero gastar até R$300 por dia. Não, R$10 por dia. Ou 300 por mês. Então, se você colocar 300 por dia, vai dar ruim. Por dia não recomendamos. R$10 por dia. E aí, a hora que ele chegar nos R$10, ele para os anúncios, ele tira do ar. Tá? A outra forma é você limitar o valor que você quer pagar no clique. Então, assim, eu acho que mais que R$1 por clique é muito caro. Você já viu ali pela tua experiência com os anúncios que, em média, é menos de R$1 e tem um ou outro lá que está extrapolando. Então, você limita. Eu quero que gaste no máximo R$1. Se for para gastar mais que isso, nem quero. Né? E aí, ele vai atender isso, né? Então, o ideal é usar essas 2 coisas combinadas.
Isso na hora de criar o anúncio, a gente consegue selecionar ali nas Isso, na hora configurações. de criar a campanha, de criar o anúncio lá no sistema do Google Ads, né? Então, Tá. o ideal é usar combinado, tá? Combinar o limite diário de gasto com o limite do lance do clique, que a gente chama, né? Então, eu só quero gastar R$ 10 por dia e eu não quero pagar mais que R$ 1. Então, você já meio que sabe que você vai ter 10 cliques por dia e acabou, Gente, tá? lembrando que assim, né? Por que que isso é importante? Eu sei que às vezes a gente tá tendo que estudar uma área diferente da nossa e a gente fica meio com ranço, assim, né, de pensar sobre isso. Mas vejam, por que que é importante? Porque às vezes, vamos supor que a sua consulta seja, sei lá, R$ 300, né? Às vezes você pode começar investindo pouco e ter uma conversão grande, né? No sentido assim, se um paciente daqueles 100 reais que você gastou por mês no Google, É, colocou como limite um valor baixo, vamos supor que botou 100 reais. Se um é, daqueles clientes clicar e converter agendando uma consulta, isso. você consegue rapidamente ter o retorno do teu investimento, né? Então, assim, Uhum. isso eu falei só falando de consulta. Para quem vende um procedimento ou uma cirurgia, isso Isso. vale ainda mais, né? Um cirurgião plástico, por exemplo, que o valor, Uhum. né, por cirurgia é bem mais alto, ele precisa começar a investir em Google, porque deixando de investir em Google, ele está perdendo dinheiro, porque muito provavelmente um paciente que converter vai pagar o marketing dele em Google Ads por um bom tempo. Então, Exatamente. há que se considerar isso, né? E fazer algumas experiências. Às vezes as pessoas acham que para começar você precisa ter uma verba alta. Ah, eu preciso Não, começar investindo 2.000 no Google. E não, né, Débora? não, o boleto mínimo, acho que acredito que seja R$ 50. Então é bem tranquilo. Testa, não vai te custar pouco e pode ser que dê super certo, né? Se você Uhum. não conseguir sozinho, você pode usar a ajuda do Google, você liga para eles, eles ajudam, ou você pode contratar alguém para fazer para você, né? Sim. O Juliano perguntou ali se tem como ver o poder das palavras-chave. Sim, o Google tem, tanto na hora quando você vai criar o anúncio, quanto uma hora dentro do sistema, você consegue colocar as palavras-chave e ele vai te dar uma estimativa de quantidade de pessoas que vão ver aquela palavra-chave e quantos cliques mais ou menos você vai ter com aquela palavra-chave. Então, tem como ver o poder da palavra-chave. Mas, como eu falei, o ideal é usar várias palavras-chave mais complexas do que poucas muito simples e muito óbvias, tá? Ele falou também que acha que fez alguma coisa muito errado, que colocou R$ 200, não vem nenhuma solicitação de cotação e depois disso recebe 1.000 spams por dia. Os spams meio que não tem como fugir deles, né? Porque o pessoal entra no Google, tá querendo prospectar e vai pelos anúncios mesmo. Tem que ver se a concorrência, a palavra-chave das concorrências, se R$ 200 não era pouco para as palavras-chave que você usou, tá? Às vezes, as palavras-chave são muito caras e daí dá um clique por dia. E a chance de você converter, porque na internet funciona como um funil. Então, você tem um número de acessos, esse número de acessos vai virar contatos e esse de contatos vai converter em vendas. Então, aqui em cima, a entrada do funil, ela tem que ser grande. Então, se você tem poucos acessos no seu site, tem 5, 10 por dia, a chance de chegar lá no final na venda é pequena. Você precisa gerar uma quantidade de acesso grande. Por isso que eu dou a dica da palavra-chave mais complexa. Porque você paga mais barato, você gera um número de acesso para o seu site maior, que pode gerar mais vendas. Tá? Aqui a Cris também está colocando. Às vezes patrocina os posts do Instagram. Acha que vale a pena? Já converti em alguns pacientes, mas sempre coloca o mínimo. Acha que vale investir mais? Tem. Acho que a gente podia fazer uma live também sobre anúncios nas redes sociais, né, André? Mas, assim, Com de uma forma certeza. geral, vale a pena fazer anúncios nas redes sociais, contanto que você faça um conteúdo bacana também nas redes sociais, né? Não, as pessoas não gostam de receber propaganda por propaganda, né? Vem aqui para o meu consultório, venha se consultar comigo, eu sou Ligue bom. já. Ligue já! Né? Então, assim, faça um conteúdo legal, que ajude as pessoas de alguma forma, né? E é mais eficiente você fazer conteúdo constantemente e você ir patrocinando com um pouquinho cada um,
e você criar um público, um pessoal que te segue sempre, do que fazer um anúncio, mandar para uma galera que nunca nem ouviu falar de você, né? Gente, assim, ó, eu tenho alguma experiência do que eu faço para minha clínica e no meu Insta pessoal, né, enquanto médica. Eu acho que assim, ó, são 3 coisas, né? Constância, então assim, esse negócio de Isso. ficar muito sumido, quando você ficar muito sumido, o negócio vai dar uma desandada, você tem que estar sempre postando. Sempre postando o Isso. quê? Conteúdo de valor, né? Aquilo tem que ajudar a tua Isso. audiência. Então, eu vejo que alguns médicos ficam com medo, assim, mas eu vou falar tudo no Instagram, ninguém vai querer consultar comigo. É bem o oposto. Quanto mais você entrega de graça no Instagram, mais os seus pacientes pensam assim, nossa, se ela fala tudo isso de graça, imagina quando eu pagar uma consulta que ela vai ser só minha ali por aquele horário. Então, assim, Exato. constância, conteúdo e a outra coisa daí é os anúncios, né? Porque mesmo com constância e conteúdo, as redes sociais acabam mostrando para um nicho de pessoas. E aí, quando a gente Isso. anuncia, a gente consegue ter um alcance maior, né, Débora? Exatamente, porque o negócio, quando eu digo o negócio, é o business, né, das redes sociais, é anúncio, né? Ele é travestido de um lugar legal, você posta as coisas, mas onde eles ganham dinheiro são nos anúncios, né? Então, o que que eles fazem? Eles, quando o teu Instagram e o teu Face são de empresa, eles diminuem a distribuição desse conteúdo de forma gratuita para forçar as empresas a pagarem. A boa notícia é que você não precisa pagar muito. 5, 10 reais por post é o suficiente, tá? Então, assim, cria conteúdo com constância, coloca, impulsiona lá com 5, 10 reais e vai fazendo assim que você vai ver o seu público aumentando, mais seguidores, mais gente curtindo, e isso vai gerar mais pacientes, você vai ser uma relevância, uma autoridade dentro daquele mercado. Aqui tinha algumas perguntas também. O Juliano tinha perguntado se tem que ser sempre mais que 200 para o Google. Não, Depende da não, palavra, né, Débora? a grande questão são as palavras-chave que você usa, né? E também, claro, diversas configurações, né? Por exemplo, se você tem 200 reais e quer anunciar para o Brasil inteiro, talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja bom você concentrar num mercado menor. Fazer um Quero nicho, assim. anunciar em São Paulo. São Paulo é bem concorrido. Então, se você está no Paraná, Santa Catarina, tenta focar mais no sul, né? Sim. Usar Eu tava palavras-chave pensando menos. isso, né? Porque 200 reais, se você quer anunciar, sei lá, hamburgueria em São Paulo, não deve ser nada, né? Agora, 200 reais, se você quer anunciar cirurgião de cabeça e pescoço numa cidade de 50 mil habitantes, talvez seja bastante. Você vai Então, dominar o Google aí. Então, tem isso, né? E outra exatamente. coisa, Cris, a Cris está colocando aqui que ela vai seguir assim, mais conteúdo, mais consistência. E outra coisa é variar o estímulo nas redes sociais, né? Faz um pouco de vídeo, faz um pouco de post, faz mais nos Isso. stories, posta no IGTV, porque daí você vai vendo a preferência do teu público, né? Se quem te segue prefere vídeo ou prefere texto, o que que eles consomem Isso. mais, né? O Everson O Dr. perguntou Everson ali perguntou. se a O campanha ideal não. é direcionar a campanha e não só clicar em impulsionar. Isso, gente, isso é muito importante. As pessoas vão lá e clicam em impulsionar. E o que o Facebook faz? Vou impulsionar aqui para, né? Quem Assim, quiser. joga as fichas para o alto. E na verdade você precisa dizer qual é seu público-alvo, o que tipo de interesses que essa pessoa tem, né? Que idade, gênero, cidade. Eu já peguei contas de pessoas que me contrataram, eu fui olhar a conta, eles estavam anunciando assim, 18, 65 anos, todos os gêneros, todas as cidades do Brasil inteiro, sem interesse nenhum, e não entendia por que não estava funcionando. Então, isso é bem importante, gente. Coloque lá a idade, o gênero, se for os dois, tudo bem. A cidade. Dá para fazer até para bairro. Então, por exemplo, uma cidade grande, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, você não precisa anunciar para a cidade inteira, né? Então, por exemplo, se você tem lá um restaurante de Jurerê, não adianta você anunciar lá para o sul da ilha, né? Quer dizer, às vezes adianta, mas... Sim, mas se você analisar tem o uma público, né? verba menor, você pode Pequena. investir em quem tem mais chance de converter, Eu que é quem posso, mora perto do teu negócio, né? eu posso falar para o Google assim, eu quero que você mostre um anúncio para pessoas que estão num raio de 3 quilômetros aqui do meu negócio.
né? Então, assim, essa ferramenta de anúncios do Google, gente, é assim, fantástica. Se bem Isso que eu ia usada, comentar, assim, né? Isso para quem nunca abriu, gente, a página lá para fazer um anúncio, essas características que a Débora está comentando, tem tudo lá, as opções para você marcar. Então, por exemplo, se você é ginecologista, quem é o teu público-alvo? Você atende mulheres, ok, né? Esse é o gênero. Mas de que idade a qual idade? Então, se você faz mais a parte de fertilidade, você pode colocar só as mulheres em idade fértil. Se você faz mais isso. a parte de endócrino, ginecologia, que você faz mais menopausa e outras coisas, você pode colocar uma idade, né, mais para terceira idade. Então, assim, dá para selecionar muito nesse sentido, né? Sim. Então, isso que a doutora Everson falou é bem importante. Não clique só em impulsionar e deixa o Google, o Facebook, o Instagram direcionar do jeito que eles quiserem, que não vai dar boa. Muito bem, a galera participou hoje, gostei também, né? Minha convidada também é muito boa. Já saí daqui agora com já quero 2 datas, hein, Débora? Uma para a gente falar da questão das redes sociais e outra para a gente dar dicas de geração de conteúdo, que eu acho que também os médicos acham que são pouco criativos, mas na realidade não, só está faltando método, só está faltando umas dicas aí, né? Isso, exatamente. E eu Muito bem. E aproveito parabéns para aí pelas lives que vocês têm feito, muito legais. Obrigada. E eu aproveito para convidar o pessoal, quem ainda não se inscreveu, ali no link da bio, gente, tem um espacinho para você se inscrever para o nosso webinar, que vai ser na próxima quinta, que é 6 maiores decisões de sucesso na carreira do jovem médico. Vai estar bem legal. A gente está preparando um conteúdo bacana para dividir com vocês. E até lá vai ter live todo dia. Então, fiquem conosco. Show. Débora, muito obrigada. Um super beijo, Obrigada bom final de semana. E eu quero as 2 datas, hein? Não me enrole. Tá bom. O Emerson falou, acho que ela volta em breve. Isso aí, já vou torturar ela para já marcar as próximas, galera. Obrigada pela participação, quem enviou dúvida. Se surgir mais alguma dúvida, gente, ou comentário, manda pra gente ou nos comentários aqui ou no direct, porque o Power Med ele tá crescendo e fica mais legal quando a gente fala dos conteúdos que interessam vocês, né? Então, participem. Isso. Débora, obrigada. Beijo. Beijo. Até. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana.